O ser humano é chamado a todo momento a fazer escolhas que envolvem o tempo. Existem basicamente duas maneiras de lidar com o tempo nas nossas escolhas. Uma delas é a chamada posição credora. Pagar agora, viver depois. São todas as situações em que você aceita um sacrifício no presente, tendo em vista um benefício futuro. A contrapartida dela é a posição devedora. São as situações em que você, para dispor de alguma coisa agora, aceita um custo que vai vir lá na frente. A cada uma delas corresponde um termo de troca entre presente e futuro. Na posição credora, qual é? É a recompensa da espera. Na posição devedora, é o preço da impaciência. O fato é que a regra básica deveria ser: eu gasto o que eu arrecado. Isso vale para as famílias, vale para as pessoas, vale para o governo. Essa deve ser a regra básica. A palavra previdência, não é? Está associada na formação da palavra prever, não é? Se preparar para o futuro. Há um gráfico que eu costumo apresentar nas minhas palestras, que é um gráfico que relaciona a proporção do PIB gasto com aposentadorias e a proporção de idosos na população. São 150, 180 países no mundo. Sociedades com uma proporção de idosos grande em relação à população total, é natural que gastem mais com previdência. Muito bem, o Brasil é o único país que está no quadrante errado. É o país ainda relativamente jovem que gasta com previdência como países com uma população idosa muito grande. A questão é até que ponto, social e politicamente, isso vai ser sustentável indefinidamente. O problema fiscal do Brasil tem nome, chama Previdência Social. Se o nosso espectador percorrer horizontalmente o nível de gasto do Brasil, ele vai encontrar no outro canto países como a Alemanha, os países nórdicos, que gastam a mesma proporção do PIB com aposentadorias, mas são muito mais velhos, a população é muito mais idosa. Nós estamos lutando hoje no Brasil para a gente chegar a um déficit fiscal de 0,5% do PIB. E a gente gasta 12% do PIB com aposentadoria. A sociedade tem que desenvolver essa consciência. Sob o argumento de que você pode gastar mais do que se arrecada e fazer investimentos, está passando uma boiada junto. Se você olhar o crescimento do gasto nos últimos 30 anos, os gastos não ocorreram em investimento, eles ocorreram em despesas correntes. Benefícios, programas sociais, salários. Vamos ver como é que essa coisa toda se distribui. Quem paga o quê para quem? Não é? Então, olha, os números de 2023 do INSS. A despesa foi quase 900 bilhões. A receita não chegou a 600 bilhões. Então, nós tivemos que financiar 300 bilhões com recursos de outras contribuições, recursos do Tesouro. 300 bilhões. O INSS tem um buraco de 300 bilhões. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, é o órgão encarregado de prover as aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários em geral. Ele é o operador do Regime Geral de Previdência Social e também do pagamento de benefícios assistenciais, que não são previdenciários. É um gigante que atende uma população prioritariamente ou majoritariamente pobre, que é a realidade do país. Eu acho que tem um belíssimo trabalho prestado ao país. Eu diria o seguinte, o INSS até que não é tão
desigual assim, porque uma grande parte da despesa dele é dirigida para aqueles benefícios de 1 salário mínimo, de 1,5, de 2 salários mínimos. É aí que reside a grande despesa do INSS. Mas existe uma população que está fora do INSS que leva muito, que são os funcionários públicos e os militares. Esses são os maiores beneficiários da Previdência Social. É uma regra especial para militar, é uma regra especial para juiz, é uma regra especial para deputado, enfim. E assim vai. Promotores, procuradores, defensores públicos. Esse é o caso no Brasil. O Brasil tem muitas regras que eu costumo dizer expressam a cultura de privilégios no Brasil. E eles são cobertos não pelo INSS, mas por regimes próprios. Então, o governo federal tem um regime próprio, os governos estaduais têm regimes próprios e os governos municipais têm regimes próprios. O nome geral é Previdência Social, mas são sistemas separados. Eles não se comunicam. Os regimes próprios, o gasto foi 460 bilhões. A receita foi 220 bilhões. O buraco, 235 bilhões. E é número de 2022. Nós não temos ainda o de 2023. Coisa de 4, 5% a mais, pelo menos. O INSS gastou 900, os regimes próprios 450, metade. Só que no INSS nós estamos falando de 39 milhões de pessoas. E aqui nós estamos falando de 7 milhões de pessoas. Mais uma informação, benefício médio do INSS, R$ 1.800. Agora, os funcionários públicos, a média, R$ 5.400 em 2022. O buraco do INSS foi 300. O buraco dos regimes próprios, 230. Buraco geral, 540, que estão sendo financiados por impostos que nós todos pagamos. O juiz, por exemplo, pode gerar um descasamento entre contribuição e benefício de 6 milhões de reais. É como se a sociedade chegasse, ô senhor João, o senhor aqui, porque o senhor vai receber 6 milhões de reais. Mas por que não? Porque o senhor é um juiz. E o senhor vai receber 5 milhões, por quê? Porque é promotor. E o senhor? E assim vai. Ele acha que está certo. Entendeu? Ele acha que ele merece isso. E vai dizer que não. A desigualdade brasileira ela distorce até os nossos valores. Quem está embaixo idealiza muito o que é a vida lá em cima. Mas na outra ponta também. Por quê? Porque fica com um poder extraordinário de ascendência sobre os que ganham menos. E se você olhar em todos os países que querem fazer reforma, é isso que acontece. As pessoas privilegiadas no sistema antigo resistem, confundem, envenenam a discussão e atrapalham, e as reformas nunca conseguem chegar onde elas têm que chegar. É muito típico da nossa cultura, entendeu? Nós nascemos sobre o signo da desigualdade. Deve mudar? Deve. No futuro? Mas não é para mim. Talvez não seja para você. O Brasil gasta com previdência mais ou menos 13% do PIB. É um número muito alto. Para a nossa estrutura demográfica, o Brasil deveria gastar em torno de 7% do PIB. Entre 7% e 8% do PIB, a gente gasta 13% do PIB, que é um número muito maior do que o que a gente poderia esperar pela estrutura demográfica, mas o gasto com previdência no Brasil ele é crescente. Quando a gente olha o regime geral de previdência social e de funcionários públicos federais, é praticamente metade do gasto público federal. Dito isso, sem dúvida, a gente controlar o gasto com previdência é uma das medidas fiscais mais importantes para a gente eventualmente chegar ao equilíbrio das contas públicas de forma sustentável nos próximos anos. Para piorar isso, o nosso sistema depende da demografia. É um sistema de repartição, onde os ativos pagam para os inativos receberem, não é para si mesmo, tá certo? Eu estou pagando para quem já está aposentado. O que acontece?
A cada ano está nascendo menos brasileiros, porque os casais decidiram ter menos filhos. Em 2015, a população de brasileiros com mais de 60 anos era 12% do total. Em 2050, a proporção de brasileiros com mais de 60 anos será 30% do total. Se nós não nos prepararmos para esta realidade agora, nós vamos enfrentar um gravíssimo problema lá na frente. Dado esse perfil de crescimento, enfim, dos mais idosos, do país envelhecendo, é que o Brasil terá que gastar mais com saúde. E para o Brasil gastar mais com saúde, sem ter que aumentar mais ainda a carga tributária, a gente tem que criar um espaço fiscal para isso. E um desses espaços fiscais que pode ser criado é justamente na conta de previdência. Se você imaginar que a cada ano está nascendo menos, quando chegar na idade de trabalhar, o número de trabalhadores vai ser menor do que era antes, tá certo? Por outro lado, como nós melhoramos muito as condições de vida da sociedade brasileira, aumentou muito a sobrevida do brasileiro. Essa mudança demográfica no Brasil, ela está acontecendo com muita rapidez e ela é muito contundente. A gente descobriu com os dados do censo, que foram divulgados em 2023, que a população do Brasil cresce em média desde 2010, 0,5% ao ano, o que significa que cada trabalhador que vai chegar no mercado de trabalho, ele tem que ser muito mais produtivo para compensar o número menor de trabalhadores que vão chegar todos os anos no mercado de trabalho. Se num contexto como esse as pessoas ainda se aposentam cedo, a chance do país crescer seria próximo de zero. Você imagina, o cara se aposentava aos 50 e vai receber 30 anos de benefício. Mas ele contribui 30, é impossível, a conta não fecha. Né? Você tem que contribuir mais do que o tempo para receber. E aí nós vamos ter, no futuro, menos gente trabalhando, inclusive lá na frente em termos absolutos, e um contingente muito expressivo de idosos, tá? Aí pode chegar uma situação em que aquele jovem diga, não, peraí, essa conta já está pesada para mim, tá? De fato, nós estamos num período de recorde de contribuintes. Nós tivemos um crescimento grande de contratações CLT, portanto, contratações de contribuintes. Do outro lado, a gente tem um recorde de beneficiários e os benefícios crescem acima da inflação, com a política do salário mínimo, acima da inflação. E as contribuições não crescem acima da inflação. 60%, quer dizer, quase 2/3 dos benefícios do INSS valem um salário mínimo. E isso representa quase metade da despesa total do INSS. E quem é que se aposenta com um salário mínimo? O trabalhador rural, que nunca contribuiu, ou o trabalhador urbano, que se aposenta por idade, com um tempo pequeno de contribuição. Um fator que afeta a Previdência, sobretudo no fluxo financeiro anual, é o fato de que a informalidade no Brasil é alta. O cidadão não contribui para a Previdência, então não é receita da Previdência. Mas no futuro ele vai ser despesa da Previdência. O que acontece é que, tendo informalidade, você está perdendo essa receita, mas não está deixando de gastar. Está agravando essa situação, porque hoje nós temos uma informalidade formal. O que aconteceu? As formas de gestão das empresas se aperfeiçoaram tanto que hoje a empresa não precisa fazer tudo aqui. Ela pode se organizar em cadeias. Quer dizer, aquela empresa que antes era vertical, ela se horizontalizou. E essa horizontalização mudou o tipo de contratação de tudo, inclusive do trabalho. Os contratos de trabalho tendem a ser menos contínuos, né? A cunha tributária sobre o trabalho é alta. Tem que pagar 20% sobre o salário para o INSS. Tem que recolher 8% de fundo de garantia. Tem que oferecer vale transporte. E, às vezes, outros benefícios. Então, você contrata um trabalhador por 100, é o salário dele, mas você gasta mais de 200. O que acontece é que, sempre que possível, o empregador não vai contratar formal, especialmente os trabalhadores jovens. E aí o problema se agrava, porque se o jovem começa a vida laboral no mercado informal, a chance dele ir para o formal é muito baixa.
Então ele vai continuar informal aos 18, aos 30, aos 45, aos 60 anos. Ele nunca vai contribuir, mas vai receber um benefício. Então, hoje, além de eu ter menos jovens para contratar, eu vou contratar os jovens que eu preciso por menos tempo. Então, essa é uma ameaça enorme sobre o financiamento tradicional da aposentadoria, que é sobre a folha de salário. A folha de salário tende a, sim, enxugar. Contratar alguém é sempre muito arriscado. Melhorou depois da reforma trabalhista de 2017, mas que progressivamente está sendo desmontada. Nós estamos andando para trás. Tanto é assim que o número de ações trabalhistas que vinha caindo voltou a crescer. O terceiro fator é o valor do salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, muita gente perde o emprego. Então aumenta o desemprego e aumenta a informalidade, porque o salário mínimo passa a estar muito acima do que é o salário de mercado local. Se você olhar as estatísticas do IBGE, a PNAD, você vai ver que a categoria de inserção no mercado de trabalho que mais cresceu nos últimos 10 anos foi o trabalhador por conta própria com CNPJ. O que é isso? É o MEI. E o MEI paga R$ 70 por mês para todos os impostos, inclusive para a Previdência. E quando ele for chegar à idade de aposentadoria, ele tem direito a um salário mínimo. Quer dizer, a demografia já colocou uma bomba relógio no sistema de Previdência. E o MEI, ele transformou essa bomba relógio em bomba relógio atômica. Nós temos uma outra questão complicada no mercado de trabalho, que é o caso dos neném. O neném é exatamente esse que não faz nenhum, ele nem estuda nem trabalha. O grupo etário pode variar, normalmente é de 16 a 24 anos, 16 a 29 anos, depende de quão elástico você queira entender que é a juventude. A gente está desenhando um futuro que é um futuro muito injusto, porque são jovens, e em particular mulheres, moças, que não têm oportunidade de ter uma vida melhor lá na frente e muitas vezes são jovens que já têm filhos e que também não têm condições de proporcionar oportunidades para os seus filhos, que chegaram, inclusive, precocemente. Para os meninos, a principal razão é falta de interesse. Quando você quer saber por que o cara saiu da escola, aí ele fala porque ele precisa trabalhar. E o segundo lugar é porque ele não tem interesse nenhum na escola. Então é muito triste isso. É muito triste. O nem deveria ser algo residual, mas no caso brasileiro é bem alto. Então, se você pegar do conjunto de indivíduos que preenche esse requisito etário, aproximadamente 20% do total. É muito alto. Em outros países também tem neném, mas a dimensão é menor e mais. No passado era maior e está diminuindo. E não é o caso do Brasil, não vem diminuindo. Todos os números mostram que é um contexto que exige, de fato, ações muito focalizadas de apoio, demandam inclusive recursos que o Estado brasileiro está cada vez mais limitado, restrito na sua capacidade de atuar, de impactar essas pessoas. Pelo excesso de vinculação do orçamento público, por distorções como a próprio déficit da Previdência, por um Estado que é um Estado hoje que está muito inchado do ponto de vista de gastos e que faz com que, mesmo que o gestor público tenha esse entendimento de que ele precisa investir em geração de oportunidades, em capacidade de formalização desses jovens, o Estado acaba não tendo os instrumentos e as condições de fazê-lo. É um desalento com o país, com a vida, entendeu? É triste, porque a juventude é um período de muita esperança, muita energia, muito vigor. É um período vibrante da vida. O que essas pessoas vão fazer quando estiverem mais velhos? A pergunta então é, isto é sustentável? Quem vai pagar a conta? Não é? Se usa muito, a Previdência vai quebrar, não é a expressão. Não é estritamente que a Previdência vai quebrar no sentido de que os aposentados vão deixar de ser pagos. Tá? Essa conta vem sendo paga, vem sendo honrada, só que ao custo de
que a conta seja paga pelo conjunto da sociedade, na forma, por exemplo, de uma carga tributária que aumentou muito em relação ao passado. Então, a gente tem um buraco fiscal de 300 bilhões que, para solucionar isso, para reduzir, só tem dois caminhos. Ou aumenta a carga tributária, a contribuição previdenciária, mas se a gente aumentar a contribuição previdenciária, que já é alta, na grande maioria dos casos, isso pode ser um problema para a mão de obra no setor privado, para a contratação de emprego formal. Por outro lado, se a gente reduz despesa com previdência, você nunca consegue reduzir muito rápido. É uma coisa gradual. Então, teria que fazer uma reforma e esperar os efeitos dessa reforma. As reformas que têm sido feitas, e principalmente a reforma de 2019, ela na verdade, é uma meia sola, porque ela muda os parâmetros, é uma reforma paramétrica, aumenta a idade mínima. A reforma da Previdência ajudou a desacelerar o crescimento do gasto com a Previdência, o número de aposentados que chegam ao mercado todo ano. Mas o gasto com Previdência no Brasil ele é crescente. Quando a gente olha para o INSS, é muito importante olhar para os funcionários públicos também, porque eles são uma referência que não tem nada a ver com esse mundo aqui. E quando os governos tentaram fazer reformas para consertar essa situação, da onde é que veio a resistência? Veio daqui. Ainda tem muito privilégio no sistema. É muito difícil na área previdenciária você enfrentar esses privilégios. Conseguimos, em 2019, algumas vitórias. Mas é isso, você pressiona para 5 e ganha 1. O fato demográfico é uma realidade que nos obriga a repensar todo o conceito, né? Esse Estado não vai conseguir cuidar da minha aposentadoria. Eu preciso me convencer disso. Hoje as pessoas estão alcançando corriqueiramente 80, 90, 100 anos. Com esse aumento da longevidade, nós vamos ter que ser muito mais atentos para escolhas que fazemos ao longo das diferentes etapas da vida. Então as pessoas vão ter que se preparar para um futuro baseado no seguinte: olha, eu talvez tenha um básico do sistema previdenciário, mas para eu ter uma vida melhor no futuro, para eu manter meu padrão de vida, eu vou ter que fazer uma poupança a mais. Eu recomendaria para todo mundo fazer uma poupança a mais, que será essencial para a sua velhice. A verdade é essa, eu fugi de ser pobre. Eu nunca programei chegar onde eu cheguei. Então hoje, o cidadão não pode imaginar viver da aposentadoria. Por quê? O reajuste de todos os bens, eles tiveram uma proporção gigantesca em termos de preço. Então hoje, o cidadão que ganha um salário mínimo e que seja já assim, uma pessoa aposentada, ele não tem condições de viver. Não sou eu que estou falando isso, é a realidade. O ser humano passa por 3 situações dramáticas ao longo da vida acerca da sua percepção no futuro. 10 anos, quando você descobre que um dia vai morrer. 30, 35, 40 anos, quando você descobre que um dia vai ter 60 anos. O negócio é óbvio, mas não passa pela cabeça do sujeito de 20 anos que um dia ele vai ter 60. E aos 60 anos, quando ele percebe que, entre aspas, pode dar o azar de viver mais de 90 anos, não é? Para isso que serve a aposentadoria complementar com a renda vitalícia. A regra previdenciária tem um efeito deletério de segunda ordem, que é desincentivar os indivíduos e as famílias a fazerem poupança. Estou falando da grande maioria do povo brasileiro que ganha o salário mínimo. Nós temos uma população no Brasil que, por deficiências históricas de formação, realmente não lida bem com essa questão da preparação para o futuro. Nós somos mestres em poupar o dinheiro que a gente ainda não ganhou. Quando você imagina o dinheiro que você vai ganhar, você não tem dificuldade nenhuma em poupar. Fala, é lógico que eu vou poupar. Quando o dinheiro está no bolso, você gasta. E o que era intenção de poupança, muitas vezes vira dívida. Num país com juros exorbitantes, como é o Brasil, isso é de uma extravagância sem tamanho.
O principal fator de mobilidade social é a educação. Se você descuida da educação, meu amigo, você não pode esperar outro resultado, né? Inclusive, entre aqueles que têm renda alta, eles fazem exatamente o oposto com seus filhos. O filho quer uma calça, ele dá uma calça. Ah, mas eu quero outra calça. Ah, eu quero aquela jaqueta. Poupa sua mesada, cara. Ao contrário do que eles imaginam, eles estão prejudicando a cultura e a formação dessa criança, necessidade de se dedicar a fazer poupança para o seu futuro. A dívida é o contrário da poupança. A dívida o que é? É viver agora, pagar depois. A poupança o que é? Pagar agora, viver depois. Então, a vida humana é pautada por essas negociações entre uma área mais impulsiva do cérebro e uma área mais calculista, racional, moduladora. É necessário que essa questão seja incutida já na escola para que a pessoa, no momento de cair na vida, não é, por assim dizer, esteja preparada para isso. E definitivamente, de um modo geral, não é o que a gente tem visto ao longo das décadas. As trocas intertemporais não são uma invenção de economista ou de banqueiro. São uma realidade que está colocada no dia a dia de cada pessoa, de cada ser humano. Ela tem uma expressão no mundo financeiro que é muito forte, que é o juro, que é a dívida, que é a poupança. Mas essa realidade permeia todas as escolhas que a gente faz. Eu sinto que, por parte das autoridades, não existe nenhum incentivo, para que você seja investidor, porque nós não temos essa cultura educacional. Então, já que o governo não faz, eu vou fazer eu. Educação financeira, basta que você não gaste mais do que você ganha. Você está financeiramente educado. Agora, cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca esse recurso. Um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente fala de investimentos no Brasil, de capacidade de poupança, de alternativas e possibilidades de você gerar tranquilidade quando você se aposenta, é de conhecimento, de entendimento, de informação. O que nós estamos falando é da lógica do bom uso dos recursos, inclusive do tempo. Eu nunca quis ser funcionário público, por quê? Porque eu sempre tive a noção de assumir riscos, coisa que o brasileiro não tem essa visão. Ele não quer assumir risco. Por isso que ele diz que ele precisa de coisas de garantia, de segurança. Por exemplo, a grande maioria do brasileiro, principalmente aqueles mais idosos, eles aplicam no imóvel porque acham que é uma garantia real, tá certo? Ou então na poupança, que tem garantia e paga uma miséria todo mês. Agora, quando a gente fala a palavra poupança para aposentadoria, a gente precisa afastar duas coisas aqui. Primeiro, poupança para nós vem logo à cabeça caderneta de poupança, né? Então, o que é caderneta de poupança? Pinga lá e aquilo rende um troquinho. Você via o apelo do governo assim, cidadão numa escrivaninha, né, com um cabelinho bem abrutadinho, gravatinha, com um cartãozinho na mão e falava, vem para a poupança. O que motivou a poupança foram alguns períodos em que o país teve uma inflação muito grande, então imaginava-se, você tinha pelo menos o seu valor corrigido monetariamente, e nunca foi assim, porque aquilo que as autoridades revelam como inflação, não é, lamentavelmente não é. Cada um de nós tem uma inflação diferente, não é aquela que o governo fala para você, é esta. A outra questão de poupança que a gente fez é investir. Bom, eu vou investir. E o investimento mais comum no Brasil, o que é? São os títulos públicos. Como o Brasil sempre foi um país de juros muito alto, a gente, em geral, olhava para mecanismos de renda fixa, que é, por exemplo, um papel do governo. O governo lança um papel que paga a inflação mais os juros e, tradicionalmente, as pessoas compravam, direto ou indiretamente, papéis do governo. Por que eles são rentáveis? Porque o governo precisa se financiar permanentemente. Então ele precisa emprestar do público dinheiro. E aí a dívida pública vai aumentando. E aí o governo tem que pagar juros cada vez maiores. É poupança? Isso pode ser poupança para mim.
guardei e tal, mas para o país isso não é poupança, é gastança. Aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa. Então a gente precisaria romper com isso, né? Um sistema de previdência é necessário, mas ele tem que levar tudo isso em conta. Para mim me aposentar pela Previdência, eu tenho que contribuir no mínimo 30 anos. Então eu fiz a pergunta a mim mesmo, por que não comprar 1000 ações durante 30 anos? E isso foi me projetando um conhecimento de que realmente o importante era você investir na geração de riqueza. De alguns anos para cá, com a redução de subsídios, a gente teve um desenvolvimento muito grande no mercado de capitais. O ambiente de investimento do Brasil hoje é muito melhor do que era 20 anos atrás. As condições de acesso a financiamento no Brasil hoje para empresas privadas investirem é muito melhor do que era 20 anos atrás. O trabalhador ou o poupador, que ele quer pegar parte da sua renda e poupar, ele faz a opção de decidir onde ele vai aplicar o seu dinheiro. Que a Bolsa é o instrumento que conecta as pessoas que têm recursos com as pessoas que precisam de recursos. É parecido com o que um banco faz? Em alguma medida, sim, porque o banco também é um conector, ou seja, o banco capta depósitos, empresta via cartão de crédito, via financiamento de um automóvel. A Bolsa faz isso no mercado de capitais. O mercado de capitais é aquele mercado, enfim, que qualquer empresa pode lançar um papel, pode lançar uma dívida e alguém pode comprar, alguém pode poupar. Garantir que a gente tenha poupança, investimento em setores que hoje dependem fundamentalmente do setor privado. Vamos lembrar o seguinte, o Brasil insistiu por décadas que investimento em saneamento tinha que ser investimento de empresas estatais. E a gente chegou num país que hoje metade dos domicílios não tem acesso à rede de esgoto. A gente está viabilizando investimentos que o setor público hoje não consegue mais fazer. Claro, com o mercado de capitais pujante, com diversos instrumentos que eu posso diversificar as minhas aplicações, é bom para todo mundo. Então a Bolsa ela deveria virar uma alternativa previdenciária. A gente tem empresas listadas na B3 hoje que podem significar essa garantia de renda futura quando você não tem mais a sua renda de trabalho no pico, como a gente tem, né, na nossa idade ativa. A minha trajetória no mercado de valores foi sempre primando pelo investimento na geração de riqueza e na formação de uma carteira de renda mensal. O que determinou essa postura foi exatamente a disciplina que eu sempre mantive com esse projeto e a paciência em esperar esse efeito se multiplicar. Ou então, Sr. Barsi, é difícil. Eu falei, não é difícil, você precisa começar. Você nunca vai andar 1 quilômetro se você não der o primeiro passo. Qualquer pessoa pode alcançar. Isso aí não é produto de uma genialidade minha, não é. É produto de uma disciplina e de uma paciência. Como dizem os mineiros, devagar e sempre. É a receita da poupança, devagar e sempre. E tem que se lembrar o seguinte, muitas vezes a ação oscila muito, mas o pagamento de dividendos da empresa é expressivo. Então o investidor sabe que parte do recurso que ele investiu, ou a remuneração desse recurso, volta via dividendos e ao final, quando ele então quer resgatar essas ações, ele vai vendê-las no mercado da mesma forma que ele entrou, considerando, claro, que a ação subiu ou que a ação andou para frente nesse período que ele deixou ali investido. E quando a gente olha mercados desenvolvidos, do ponto de vista de mercado financeiro e mercado de capitais, o maior exemplo são os Estados Unidos, que tem um mercado muito profundo. Nos Estados Unidos, a gente tem fundos de previdência que é comum entre as empresas, que é um fundo de previdência que as empresas fazem para os seus trabalhadores, e o trabalhador, quando muda de emprego, ele não perde esse fundo de previdência, e muito do dinheiro desse fundo de previdência vai para o mercado de ações. O americano, desde muito cedo, ele é educado em relação às suas alternativas de investimento. Quantas pessoas já não ouviram, né, as histórias das pessoas que se casam e já começam a comprar ações para fazer um portfólio de investimentos que vai financiar a faculdade do filho que ainda nem nasceu. É bem diferente do Brasil, diferente da Europa, mas é um sistema que funciona.
Os Estados Unidos têm uma economia muito dinâmica. No pós-pandemia, inclusive, a gente teve frustração de crescimento dos países da Europa e a gente viu os Estados Unidos crescer muito. É algo bem interessante. É algo que eu acho que todos os países do mundo procuram evoluir nessa direção. Eu acho que o Brasil está indo nessa direção. O mercado cresce à medida em que mais pessoas se beneficiam desse mercado. E aí a gente gera esse ciclo virtuoso. Mais pessoas investem, mais empresas entram na bolsa e assim sucessivamente. E é esse esforço que a B3 vem fazendo ao longo dos últimos anos. A gente já tem colhido resultados muito positivos. Hoje já são mais de 5 milhões de CPFs, ou seja, de pessoas físicas que investem na bolsa, mas a gente tem um espaço muito grande ainda a percorrer pela frente. Os mercados desenvolvidos, a gente está falando aí, por exemplo, Estados Unidos, de mais de quase 150 milhões de americanos que investem na bolsa e que, portanto, contribuem com esse ciclo virtuoso de investimento e de crescimento. Não existe idade e nem montante de recursos. Você comprando a primeira vez uma quantidade de ações e sendo fiel a esse projeto, um dia você vai ter um pacote grande de ações. Eu já estive onde vocês estão há 62 anos atrás, não é isso? Só que eu não tive ninguém que pudesse me dar uma orientação como eu estou tentando dar para vocês não terem tantos obstáculos, não é isso? Quando eu executei esse trabalho, a minha esperança, né, era que as ações pudessem proporcionar uma renda mensal factível de uma boa existência, não é isso? Hoje, se eu tivesse que botar um título no trabalho, eu não faria o mesmo. Eu acrescentaria um O. Ações garantem um ótimo futuro. E esse é o meu legado. Eu espero deixar esse legado.